Olá pessoal, PC Braga, quadro Enduros por aí, com mais um quadro que fez sucesso, muitos comentários. Vamos apresentar mais 10 livros de esporte de Endurance para você. Olá pessoal, antes de partir para os livros, não deixe de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro das novidades aqui do canal da Probiótica. Primeira parte dos 10 livros, a gente tentou falar só de livros que tem em português. A gente vai um pouquinho mais longe, vai pegar livros que tem em inglês, algum espanhol para você que lê também, que são livros que a gente torce muito para que chegue no Brasil o mais rápido possível, que nos ajuda muito nas provas. O primeiro livro que eu vou falar é de tênis. Pô, tênis, cara, não tem que é tênis de endurance, mas esse livro aqui é muito legal. Em português tem também, é o Jogo Interior de Tênis. E o autor te mostra, acho que o principal ensinamento do livro é como você consegue controlar sua mente e deixar fluir tudo que você sabe no esporte. A hora que você começa a se preocupar menos com as coisas, menos com ganhar ou com perder, em deixar o seu talento fluir, tudo melhora. Foi um livro que me ajudou muito na corrida. É claro que é o ideal para quem joga tênis, vai ter muita lição aqui que você consegue tirar para a vida da corrida e para os esportes de endurance também. O autor depois virou um sucesso de palestras, ele tem um sobre golfe que eu nunca li, mas também sempre nisso que os ensinamentos deles transcendem o esporte, por isso ele fez tanto sucesso. O nono livro na nossa lista é um clássico do montanhismo, Jon Krakauer, No Ar Rarefeito, que ele conta quando ele foi subir o Monte Everest. Felizmente teve uma tragédia naquele ano, ele foi testemunha dessa tragédia, ele conta a versão dele da tragédia. Mas além, não só pela tragédia, mas o livro é interessantíssimo se você tem curiosidade de saber como é a subida do Everest, e ele conta por dentro. Krakauer tem a característica de ser um ótimo escritor também, então a leitura é muito agradável. O oitavo livro da nossa lista também é de montanhismo, para a gente manter aí em cima da montanha, o livro do Rodrigo Raineri, que é o brasileiro que mais vezes escalou o Everest. E se você tem curiosidade sobre a logística do que é escalar o Everest, é fantástico o livro de um brasileiro. E ele conta os pormenores, assim, desde que você tem que contratar um cozinheiro para ir com você na montanha, como é o suplemento de oxigênio. Não só o Everest, ele já subiu o Aconcagua também, são histórias incríveis, vale a pena. Você vai ver sobre quando você começa a ter alucinação na montanha. Lê essa parte e depois você comenta aqui. Próximo livro da nossa lista, o sétimo, um livro de triatlon. I'm Here to Win, do grande Maca. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ele é arrogante, ele é mala, mas ele é bom pra caramba. E ele tem ideias muito legais sobre o triatlon. Foi uma das principais coisas que eu gostei do livro, foi os insights que ele dá desde dentro da prova e de como ele pensa o triatlon como esporte pelas federações. Tanto é que hoje ele é o dirigente da Super League e que tem tentado mudar um pouco o que é o triatlo, como a gente conhece como esporte, tentando elevar a mídia, tentando elevar a televisão para o esporte. Eu gostei do livro, viu? Às vezes dá uma raivinha dele, mas o livro é muito legal. O sexto livro, esse eu acho que ainda não tem em português, que é Correr com os Quenianos, do Adhram Finn. Ele é um inglês que se mudou com família e tudo para o Quênia para descobrir qual é o segredo dos quenianos, porque eles correm tão bem, foi morar lá com eles. Ele também é autor do Correr com os Japoneses, que ele fez a mesma coisa que ele fez no Quênia, ele fez no Japão. E é interessante porque é um jornalismo de mergulho, né? Ele foi virar um corredor junto com os quenianos. Então, ele comia, dormia, vivia e treinava com os quenianos. Ele que tem 10 km para 36 lá, ele falou que ele era motivo de piada, era engraçado, você morre de rir dessa parte da história dele tentando correr nas provas locais, e apesar de ser um corredor muito melhor que a média, no Quênia ele era o cara que ficava para trás. O quinto livro da nossa lista é para você que ama esporte e ama história também, é o Road to Sparta, do Dean Karnazes, que é um dos principais ultramaratonistas do mundo, dos mais conhecidos. E ele fez a Spartathlon, que é aquela corrida de 257 km que sai de Esparta, vai até Atenas, não, ao contrário, sai de Atenas e vai até Esparta, nos pés do rei Leônidas, e ele, por ter ascendência grega, ele é muito interessado na história da Grécia, então ele reconta de como surgiu a maratona, como surgiu essa ultramaratona, então é um banho de história antiga junto com a participação dele na Spartathlon. E é interessante que ele foi fazer a Spartathlon como faziam os antigos. Então, com a mesma roupa e comendo azeitona, comendo a comida que tinha disponível naquela época da antiguidade. Uma experiência, entanto, um livraço. Quarto livro da nossa lista, da maratonista americana Dina Castor. Ela que é a recordista americana de maratona. Gostei muito desse livro, primeiro porque mata aquela curiosidade de saber como vive um maratonista profissional nos Estados Unidos, como ela começou a treinar, como ela foi descoberta, como foram os treinamentos dela. E a Dina é uma pessoa que no livro trabalhou muito o psicológico dela, até por isso o nome do título, Let Your Mind Run, porque ela teve que trabalhar o eu interior dela, que bonito, né? O eu interior dela, para conseguir superar aquilo que ela não conseguia na corrida.
E ela mostra toda essa trajetória de como ela foi criando autoconfiança, de como o treinador foi importante, o marido dela foi importante, e de como ela conseguiu ser o principal maratonista americana, ganhou medalha nas Olimpíadas. Ela escreve muito bem, adorei o livro. Próximo livro na nossa lista, o terceiro, Devoção, livro pequenininho, baratinho, sem brincadeira, eu comprei acho que menos de R$ 10 na banca de revista, até me surpreendi quando encontrei. E aí, grande história do Dick Wright e do Rick Wright, pai e filho. O pai, o corredor, o filho tem paralisia e foi o filho que descobriu o Ironman, descobriu as corridas de rua e o pai, meio ressabiado, pô, que loucura é essa, como a gente vai correr junto? Começaram a correr e hoje são um dos dois grandes ícones, tanto do Ironman do Havaí quanto da Maratona de Boston, né? O pai, por causa do filho, começou a entrar nas corridas de rua e você vai se surpreender com o tempo que eles fazem aqui, é impressionante. Se você não os conhece, tem bastante vídeo deles no YouTube também, mas não deixe de ler o livro, que é uma baita lição de vida. O segundo livro da nossa lista, cara, esse aqui é um livraço. É de Endurance? Não sei. A Luta, do Norman Mailer. Conta a história da luta entre o Muhammad Ali e o George Foreman em 1974 em Kinshasa, no antigo Zaire, Congo. Você fala, pô, mas é boxe, por que eu vou ler se eu gosto de Endurance? Você vai ver como era o treinamento de Muhammad Ali e George Foreman e você vai ficar de boca aberta que em 1974 os caras faziam um treinamento daquilo que é considerado até hoje a maior luta de boxe do século, não só porque foi num estádio na África em 1974 com toda a política envolvida, porque juntou o que é até hoje um dos dois maiores pesos pesados do mundo. A dica aqui no Endurance é porque tem muito sobre a preparação deles, de como se preparou para a luta, com muita corrida, muito treino, e o escritor é fantástico, cara. Você depois me comenta aí o que você achou, é um banho de jornalismo esportivo. E o primeiro livro da nossa lista já foi mencionado quando a gente falou do Ironman do Havaí de 89, é o Iron War, sobre a disputa de Dave Scott e Mark Allen em 1989 no Havaí. E eu acho que se eu fosse indicar, só que você me perguntar na rua, rapaz, em um segundo, indica um livro de endurance, é esse, sem dúvida, porque além da história ser incrível, ser a maior prova de triatlo até hoje, que todo mundo conhece, todo mundo sempre fala, juntando os dois maiores campeões no masculino no Havaí, o livro é super bem escrito, o autor vai em busca de o porquê levam as pessoas a fazer um esporte de endurance, por que o triatlon cresceu tanto, por que o Ironman chama tanto a atenção das pessoas, quais são as motivações, o que faz o cara ser um bom triatleta, tudo isso nesse livro, ao contar a história do Ironman em 1989, o autor mergulha fundo no esporte, mergulha fundo na psicologia humana e produz um trabalho que é excepcional. E além da história ser incrível, eu já falei muito bem da pesquisa do autor, mas ele escreve muito bem. O Matt Fitzgerald é até hoje conhecido como um dos principais autores de endurance, escreve muito sobre nutrição, tem outro livro sobre psicologia também, que é How Bad Do You Want It? Então é um cara que mergulhou fundo na psicologia, no esporte, então você não está vendo alguém que não conhece não, um cara que conhece muito do assunto, muito dos atletas e produziu uma obra-prima do Endurance. E aí, gostaram desses livros? Faltou algum da sua lista aí que você queira recomendar para o pessoal? Escreve nos comentários para a gente trocar uma ideia, ler é sempre bom para nos ajudar também quando estamos treinando, para lembrar dessas boas histórias. E essas boas histórias você encontra sempre no canal, por isso não deixe de se inscrever para ficar sempre ligado nas novidades.